estavam prestes a serem mortos por culpa dele, já que ele era o encarregado de ser o escudo do grupo. Uma patrulha chega e expulsa todos os monstros. Então o grupo volta para a cidade e lá o protagonista o expulsa do grupo. Nesse momento o Gil fica desolado e vai procurar por outro grupo na cidade. Numa tentativa de conseguir companheiros, o Gil resolve mandar um discurso no Jutsu, dizendo que ele pretendia subir até o topo da torre e vencer Druaga, mas os aventureiros acabam dando risada dele. Nesse momento, o Gil acaba se irritando e chamando alguns aventureiros de ladrões, já que eles não entravam na torre. Forma de você fazer em casa, um dia de dentista. Pegue uma caneta e um papel, faça vários riscos desse jeito com essa caneta azul. Nesse momento, o protagonista não percebe a sua verdadeira força e pensa que os caras não estavam batendo nele para valer. Depois disso, o Gil acaba sendo abordado por uma garota chamada Kaia. Essa garota convida o Gil e outra garota chamada Amei para entrar em seu grupo de aventureiros, enquanto ele estava fazendo uma passeata pela cidade. E de acordo com as histórias, o Gilgamesh foi o responsável por ter derrotado sozinho a Torre de Druaga. Porém, há 20 anos atrás ela foi reconstruída. Enquanto o Gil estava vendo a passeata, ele encontra o seu antigo grupo conversando sobre o possível assassinato do rei. Querendo impedir isso, o Gil pede a ajuda daquelas duas garotas, a Kaia e a Amber. Ao chegar no castelo do reino, o Gil percebe que um grupo diferente foi matar o rei. Nesse momento, o Gil e seu grupo conseguem vencer a pessoa, mas ao chegar no quarto do rei, o Gil se depara com o rei já esfaqueado. Nesse momento, os soldados do rei chegam e passam a acreditar que o Gil tinha atacado o rei. Nesse momento, seu irmão Niba chega e o ajuda a escapar. Após salvar o seu irmão, o Niba diz que na verdade ele veio para impedir o ataque ao rei. Enquanto isso, o comandante do exército estava dizendo para o conselheiro do rei que ele, para a surpresa dele, e o líder dos criminosos, acaba fugindo. Aí todos percebem que dentro do monstro tinha uma criança. Essa criança se apresenta como Copa e pergunta se o Gil e seu grupo eram aventureiros. Após responderem que sim, a Copa pergunta se eles não queriam um mago no seu grupo. Depois de falar isso, ela apresenta um mago chamado Melt. Porém, o cara de imediato diz que não entraria no grupo do Gil. Mas quando o Melt vê a Amei e a Kaia no mesmo grupo, ele quase muda de ideia. Só que nesse instante chega o exército do rei e prende todo o grupo dele. O Gil começa a pensar que a galera do exército queria falar com ele, mas na verdade eles chamam a Kaia. Então a Kaia vai conversar com o rei Gilgamesh e é mostrado que os dois são muito próximos. No meio da conversa, o rei Gilgamesh dá uma espada para a Kaia e manda ela entregar essa espada ao Gil. Depois disso, ele diz que provavelmente aquele seria o último encontro deles. Enquanto isso, o grupo de Gil estava sendo atacado por um monstro na cela. Daí, com a ajuda do mago Melt, eles conseguem vencer facilmente o monstro. Depois disso, a Kaia aparece e diz que já está tudo resolvido e que eles deveriam partir imediatamente para a Torre de Druaga. Ao chegar na torre, o grupo de Gil começa a ter dificuldades já no primeiro grupo de monstros que eles encontram. A Mei então pergunta se alguém ali já tinha experiência com a torre, mas para o azar dela, todos dizem que não. Então ela explica que existem diversos andares na torre e que o último andar é conhecido como Santuário do Céu. E é lá que se encontra o Druaga e o Cristal Azul Lendário. Enquanto isso, uma garota do grupo do Niba acaba vendo um espírito de uma mulher na torre. Ninguém acredita na garota, mas o Niba disfarça e vai ao encontro do espírito. O espírito então pergunta se o Niba acha mesmo que chegaria ao topo da torre de Druaga com um time tão fraco. Antes que ele pudesse responder, a mulher disse que na verdade o Niba só recrutou eles, pois não se importava se eles morressem. E depois disso, ela desaparece. Já no grupo do Gil, a gente vê o protagonista conversando com a Kaia e demonstrando se sentir culpado por atrapalhar o grupo. Em resposta, a Kaia diz que o Gil é muito mais forte do que ele aparenta e que um dia ele vai perceber isso. Durante essa conversa, a Kaia conta que só virou uma aventureira para pegar o cristal azul, pois ela acredita que com o cristal ela vai conseguir salvar o seu irmão mais novo que está doente. E infelizmente a conversa deles acaba sendo interrompida por um ataque repentino de Minotauro. Ao ver, eles nunca vão chegar no topo. De alguma maneira, suas palavras venceram uns monstros fortes. A Melt explica que essas armadilhas foram feitas há muito tempo atrás, cada uma mais exótica que a outra. Ao chegarem em Ou, leva o Gil e o seu grupo até uma pequena cidade. A Copa encontra Yuri, que no caso é o neto para uma mina de bens valientes. Então o Yuri conta que pretende ir ao resgate e ele fica sabendo que o Yuri foi para a mina sozinho. Ao ouvir isso, o Yuri percebe que um pedaço daquela lança preciosa da sua família estava dentro do monstro. Daí eles andam mais ou havia fugido. Então ele pede perdão ao Yuri e os dois se reconciliam. Com tudo resolvido, por sorte, eles acabam sendo salvos pelo grupo do Niba. Enquanto isso, um dragão poderoso e queria esperar e cresce para salvá-lo. Junto com todos, o Niba diz que o único jeito é que lá havia um item especial que poderia curar seu corpo. Porém, a Kaia diz que a cada andar o Gil deveria cumprir. Ao chegar no último andar, fugir de inimigo nenhum em 3 traições. Ela também disse que ele não deveria perder suas esperanças, pois o que ele almeja. No dia seguinte, o grupo de Gil acaba se separando por causa de um desmoronamento. Por conta disso, a Amei acaba se encontrando com o comandante do exército. E nesse momento a gente descobre que ela está sendo morta logo depois.
desejo. E o desejo dela é reviver o cara que ela amava e pedir perdão por não ter respondido o pedido de casamento. Do outro lado da tela, a Copa estava se encontrando com dois membros, se encontrando com o espírito da que eles queriam fazer do nada, ou que na verdade o protagonista só quer ser um herói. E infelizmente o protagonista chama o Niba para entrar em seu grupo, mas os Druaga. Nesse mesmo em seguida o tal do Deus Flecha, mas o Pazo, depois de salvá-los, após a morte de Amei, um plano e pede para revela saber que é a motor da torre. Porém, quando o Niba não deveria ficar assim, porque a sua jornada está apenas começando.